Você já se candidatou para um emprego aqui na Alemanha ou em outro lugar da Europa, foi chamado para uma entrevista e agora quer saber o que é que você precisa fazer para garantir que você vai conseguir ficar com essa vaga? Então assista esse vídeo que eu vou te contar tudo o que você precisa saber para passar em qualquer entrevista de emprego que você tenha. Pra você que não me conhece, eu sou a Débora e eu moro há quase 3 anos aqui na Alemanha e antes disso eu morei 7 anos em Portugal. Já participei de muitas entrevistas e passei em praticamente todas elas e já trabalhei como gerente de loja, então já entrevistei muita gente também. Por isso, eu sei bem o que é que você deve ou não fazer nesses momentos. Então, se você sonha em morar aqui na Alemanha ou na Europa, em algum momento você estando no Brasil ou já estando aqui, você vai precisar procurar um emprego. Aqui na Alemanha, a forma de você se candidatar é um pouco diferente da do Brasil. Você precisa escrever 2 tipos de cartas diferentes além do seu currículo. Mas se você quiser saber exatamente como que se candidata para um trabalho aqui, como fazer essas cartas, eu vou deixar aqui embaixo no box de informações o link de um vídeo que eu fiz só sobre isso. Nesse vídeo daqui a gente vai focar em como você garantir que você vai passar na entrevista. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve e deixa o seu like aqui embaixo. No Instagram e no TikTok eu compartilho um pouco mais sobre a minha vida pessoal aqui na Alemanha, então se você quiser saber mais sobre isso, me segue por lá também. Então, a primeira dica que você tem que ter em mente quando você for chamado para uma entrevista, seja aqui na Alemanha ou em qualquer outro país, é que você precisa estudar sobre a empresa que você está se candidatando. E quando eu digo estudar, não é aquela pesquisada básica que você dá no Google, que você descobre quando que a empresa foi fundada, qual é o seu produto. Isso você já deveria saber antes mesmo de enviar o seu currículo. O foco aqui é entender qual a filosofia dessa empresa. O que é que diferencia essa empresa das outras concorrentes dela? Onde que estão os pontos fracos dessa empresa? Qual que é o público-alvo? Isso tudo você precisa estudar muito bem antes de ir para uma entrevista. Escrever numa folha de papel se for preciso, para entender exatamente o que é que ela vai precisar de você como funcionário dela. Porque aí, sabendo dessas informações, você vai entender se realmente você se identifica com essa empresa e como você pode contribuir de forma positiva no crescimento dela. E ter isso claro na sua cabeça, além de te dar uma segurança, também passa essa segurança para o entrevistador. E aí já é meio caminho andado para você conseguir ficar com essa vaga. A segunda dica, que é muito importante, que eu vejo que muitas vezes a pessoa tem as habilidades e a capacidade para conseguir aquele trabalho, mas acaba não passando na entrevista por causa disso, é a falta de confiança e a linguagem corporal. Eu sei que ser entrevistado não é uma situação confortável e é normal você ficar nervoso, eu fico sempre também, mas o nervosismo não pode te atrapalhar e te fazer passar uma mensagem errada. Então tá nervoso? Tá tudo bem. Você pode inclusive falar isso pro entrevistador de uma forma descontraída e leve, claro. Normalmente a conversa sempre começa com "Oi fulano, tudo bem?" E aí você pode responder "Tudo bem, um pouquinho nervoso, mas tá tudo certo." E aí isso já pode quebrar ali um pouco o gelo e tira um pouco daquele peso de você tá se sentindo nervoso e tá tentando ao mesmo tempo fingir que não tá nervoso. E aí isso acaba virando uma bola de neve, porque quanto mais você tenta fingir, mais você fica nervoso. Portanto, tá tudo bem você se sentir ansioso num momento como esse, mas não deixe isso passar a mensagem que você tá inseguro. Quando você for responder as perguntas, tenha confiança naquilo que você tá respondendo. Quando rolar aquele aperto de mão no início e no final da entrevista, aperte a mão com firmeza, não dê aquele aperto de mão mole. Enquanto estiver rolando as perguntas, não fique de braço cruzado. Isso passa a impressão que você tá na defensiva. Então seja você mesmo e confie no que você tá falando, ainda que você esteja nervoso. A terceira dica que eu te dou é você treinar as suas respostas para as perguntas mais frequentes. Cuidado para não ficar decorando as respostas e acabar perdendo a sua espontaneidade e naturalidade, mas é importante você saber o que você vai responder nas perguntas que acabam rolando em praticamente todas as entrevistas. Então eu te aconselho a escrever essas perguntas no papel e depois escrever suas respostas. Uma vez que você tem tudo isso escrito, você pode depois treinar com alguém que você conhece e pedir para essa pessoa te fazer essas perguntas. O objetivo aqui não é você responder exatamente o que você escreveu no papel, mas seguir mais ou menos pela mesma linha de raciocínio. Que perguntas são essas? Por que você está se candidatando a esse cargo especificamente? Essa pergunta normalmente é feita quando você está se candidatando a algum cargo que você nunca teve antes. Então vale a pena você refletir sobre isso e listar os motivos que faz você querer experimentar essa função nova. Por que você quer trabalhar na nossa empresa? Aqui vai ser importantíssima aquela pesquisa que eu falei antes. Se você souber a filosofia da empresa e quais os pontos fortes e fracos dela, você vai poder mencionar com o que você se identifica, onde e o que você quer aprender e como você pode ajudar essa empresa nos pontos de melhoria. O que você sabe sobre a nossa empresa? Mais uma vez, aquela pesquisa sendo essencial para essa pergunta. Por que você acha que você é o melhor candidato para essa vaga? Aqui você vai listar suas experiências anteriores que te deram a bagagem e as habilidades para ser a pessoa que eles estão procurando, se esse for o caso. Já se você não teve experiências que se relacionam com esse trabalho, você pode citar as habilidades que você desenvolveu em outros trabalhos que de alguma forma vão te ajudar nesse trabalho de agora. E os seus pontos fortes como profissional também. Quando eu me candidatei para trabalhar numa creche aqui, por exemplo, eu nunca tinha tido experiência com criança, mas eu já tinha trabalhado em equipe numa loja. Então eu sabia que o trabalho em equipe com as educadoras seria
mais fácil pra mim porque eu já tinha desenvolvido essa habilidade antes. O que é que você espera desse trabalho? É importante você ter claro na sua mente quais são as expectativas que você tem nessa empresa. O que é que você verdadeiramente espera deles? É aprender? É construir uma carreira dentro dela e atingir um determinado cargo? É experimentar uma área nova? Pense sobre o que você quer e seja claro na sua resposta. Mas cuidado pra não ser sincero demais e responder: eu espero ganhar muito dinheiro. Tenha noção, né? Por favor. Quais são os seus pontos fracos? Essa é a clássica. Eu percebo que os entrevistadores cada vez mais evitam essa pergunta, mas ainda assim rola muito. E aqui, mais uma vez, muito cuidado com a sua sinceridade. Eu já deixei de contratar pessoas porque elas não tinham o mínimo de autocrítica pra apontar um ponto fraco dela própria, assim como eu já deixei de contratar pessoas por falarem de pontos fracos que eu pensei: é sério que essa pessoa tá dizendo que odeia acordar cedo, que só às vezes é que faltam os compromissos, sendo que o horário de trabalho aqui começa às 6 da manhã? Então, muito cuidado com essa pergunta. Os seus pontos fracos ou pontos de melhoria não podem ser algo muito negativo ou que vá totalmente de encontro a uma exigência da vaga. Além disso, é importante você mencionar eles, mas também mostrar que você está trabalhando para melhorá-los. Ah, e não vale dizer: eu sou muito perfeccionista, porque isso não é um ponto fraco. Se você disser isso, você tá deixando claro pro entrevistador que você só tá tentando fazer média. Então, ao invés de dizer que você é perfeccionista, você pode dizer que às vezes você perde muito tempo nos detalhes, porque você sempre acha que o seu trabalho ainda pode ser melhorado, mas que você tá tentando melhorar isso estabelecendo metas pra você. Quais são os seus pontos fortes? Essa normalmente tá atrelada à pergunta anterior e aqui também é importante você ser sincero. Então pense nos seus pontos fortes. Você é organizado, você é muito responsável, gosta de trabalhar em equipe, é proativo. Pense nas coisas que você realmente é e que tenham a ver com aquela vaga específica. Quais são os seus objetivos pro futuro? É importante você ter uma visão do que é que você quer ter pra você. Isso mostra pro entrevistador que você tem uma ambição e tem um propósito. Qual a situação mais difícil que você já enfrentou no trabalho? Aqui o entrevistador quer saber o que é que você considera uma situação difícil e como você lidou com ela. Então seja inteligente e escolha alguma situação que você tenha lidado bem. Você pode falar do problema e de como você conseguiu contornar essa situação. Se você teve um quebra-pau com seu chefe e saiu da empresa xingando ele, é óbvio que você não vai contar isso numa entrevista, né? Agora que você já treinou as perguntas mais frequentes, você também vai pensar nas perguntas que você vai fazer. Além disso, demonstrar interesse na vaga e na empresa, quando você faz perguntas, você acaba deixando ali a entrevista mais dinâmica e tira um pouco daquela sensação como se você estivesse sendo julgado ali, bombardeado de perguntas. Então você pode pensar em quais perguntas faz mais sentido você fazer dependendo da vaga que você está se candidatando. Mas algumas perguntas que geralmente sempre funcionam são: como costuma ser um dia típico de trabalho aqui? Quais seriam as minhas principais funções? Quais são os maiores desafios que você diria que a empresa enfrenta nesse momento? E o que é a coisa mais importante para vocês no trabalho aqui? Você pode ter certeza que se você fizer algumas perguntas como essas, você vai ganhar uns pontinhos extras com o entrevistador. Tá, Débora, e o que é que eu não posso fazer de jeito nenhum numa entrevista? Se atrasar. Aqui na Alemanha, se atrasar é visto como uma total falta de respeito e de consideração, seja numa situação profissional ou numa situação pessoal. Numa entrevista de emprego, então, é o pior que você pode fazer. E quando eu digo se atrasar, 5 minutos é também um atraso. Não existe tolerância. Então se programe e saia cedo de casa pra estar preparado pra qualquer imprevisto. Ah, mas eu bati o carro no meio do caminho e eu vou me atrasar, não tem como eu chegar na hora. Então ligue e avise com o máximo de antecedência que você puder. Falar mal do seu antigo chefe ou da empresa que você trabalhava. Ainda que você tenha motivos pra fazer isso, não faça. Isso é extremamente mal visto e você pode ter certeza que se você fizer isso, vai acender a luzinha vermelha na cabeça do entrevistador. Não pesquisar sobre a empresa. Chegar lá na entrevista sem nem saber direito qual que é a empresa que você está se candidatando, o que é que eles fazem, quais são os concorrentes, isso demonstra muita falta de interesse e, mais uma vez, a luzinha vermelha vai acender. Usar o celular. Chegou na porta da empresa que você vai fazer a entrevista, coloque imediatamente o seu celular em modo avião e se certifique que não há nenhum despertador ligado. Não tem coisa pior do que você estar no meio da entrevista e o seu celular começar a apitar. Mentir no seu currículo. Se você fizer isso, mais cedo ou mais tarde você vai acabar caindo em contradição e aí pode ter certeza que a vaga não vai ficar com você. Usar palavrões. Não preciso nem explicar, né? E por último, mas não menos importante, usar roupas inadequadas. É claro que dependendo da empresa e do cargo que você está se candidatando, existem códigos de vestimenta diferentes. Se você está numa entrevista para ser um gerente de um setor, provavelmente você vai ter que usar uma camisa de botão, um terninho. Agora, se você está concorrendo a uma vaga de designer, talvez o terninho já seja dispensável. De qualquer forma, independente do cargo que você está se candidatando, aqui na Alemanha, eu sugiro que você não use decote, não use muitos acessórios, não use maquiagem muito pesada e nem perfume muito forte. Essas são coisas que talvez no Brasil não sejam assim um grande problema, mas aqui elas não são bem vistas. Então, é melhor evitar. No meu caso, eu apliquei essas técnicas em quase todas as entrevistas que eu fiz e eu posso dizer pra você que a única entrevista que eu não passei foi a minha primeira entrevista quando eu tinha 18 anos. Claro que eu já mandei currículos em que nem pra entrevista eu fui chamada, mas as entrevistas que eu fui, eu consegui passar e eventualmente as empresas me ligaram pra eu começar a trabalhar. Óbvio que eu também não aceitei todas
todas as propostas, mas essas dicas que eu dei aqui foram essenciais para eu conseguir convencer praticamente todos os entrevistadores que eu tive. Então, se elas me ajudaram, eu tenho certeza que elas vão te ajudar também. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like aqui embaixo, compartilha com as pessoas que você acha que vão gostar desse conteúdo também. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Ai, a luz! A luz! Falta a luz! Ai, Jesus! Ai, deveria ter pego uma aguinha, né? Pra molhar a garganta. Minha coluna vai com Deus aqui. Mas fazer o quê? Olha, eu quero ter as plantinhas aqui de fundo, agora leva.